Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga, pronto para receber o imperador. Uau! Episódio de hoje é a continuação que estamos fazendo da leitura detalhada de O Conde de Monte Cristo, episódio 5. Capítulos 13, 14 e 15. Iniciando sem delongas, porque não estamos aqui para demorar em nada. O capítulo 13 tem como título Os 100 Dias. E a gente sabe o que isso significa? Significa os 100 dias do governo de Napoleão após a saída da Ilha de Elba. Governo dos 100 Dias, ou Guerra dos 100 Dias, ou ainda a Guerra da Sétima Coalizão. Aconteceu cronologicamente entre 20 de março e 8 de julho de 1815 e psicologicamente entre a queda de Luís XVIII e o retorno de Luís XVIII. Tirou umas férias aí de 100 dias e voltou. Exatamente. Voltemos à origem das coisas para refrescar sua memória, caro ouvinte da Rádio Caractere. Já tinham acontecido 6 grandes guerras no período napoleônico. Napoleão foi vencido e mandado em exílio na Ilha de Elba, chegando lá em 4 de maio de 1814. Ele melhorou a estrutura da ilha, fez algumas reformas administrativas, tinha um exército próprio, ficou sabendo da morte da esposa Josefine, ficou pistola e o lado profissional voltou com tudo. Ele tinha que voltar para Paris. Em 26 de fevereiro de 1815, ele saiu de Elba com 1.000 homens e 7 navios. Em 1º de março, ele desembarcou na França. Seguiu a pé em direção a Grenoble por um caminho que é conhecido hoje como a Rota de Napoleão. E um pouco antes da cidade de Grenoble, ele chama Grenoble. Isso. Ou em inglês, que o povo gosta, né? Grenoble. Alguma coisa nesse sentido, Grenoble. Que tal? Eu aqui todo dramático. Não tem drama nesse lugar. A gente já tem drama suficiente neste livro, meu Deus. Vem tirar sarro da minha pronúncia. É isso que tem que fazer mesmo. Com certeza. Tira o sarro da pronúncia, tira o sarro de tudo. Quando ele estava chegando lá na cidadezinha... Porque você assinou um contrato comigo, mas continua. Quando ele chegou, estava perto de entrar na cidadezinha de nome difícil, ele foi parado por uma patrulha. Eu não consigo me concentrar. Ele foi parado por uma patrulha do exército francês. Ele sai de trás do soldado, né? Porque todo mundo era maior que ele. Ai, que piada ruim! Mas a gente precisava falar disso. Ele sai de trás da guarda pessoal dele. Não falei, pois é. Vai falar com essa tropa que tinha sido mandada para prendê-lo, para levar ele sob ferros. Acharam que era uma criança, né? E ele fala o seguinte: se vocês quiserem, matem o imperador de vocês. Fiquem à vontade. E a tropa olhou para ele e saiu gritando: viva o imperador! Viva o imperador! É o que contam, né? As testemunhas afirmam que foi assim. 6 dias depois, uma tropa de 5.000 homens sob comando do lendário Marechal Ney saiu com a missão de caçar o Napoleão e trazer ele para Paris. Olha o lado desse narrador, olha o lado. Numa jaula de ferro, acorrentado, o Marechal Ney, encontrou o antigo chefe e esses 5.000 homens se juntaram também a Napoleão. E o imperador estava de volta. Claro. Enquanto isso acontecia, o Congresso de Viena aconteceu entre 1814 e 1815, o primeiro, né? Foi uma grande reunião europeia focada em redesenhar as fronteiras da Europa depois da Era Napoleônica. A gente já comentou sobre isso no outro episódio. Exatamente. No dia 13 de março, o Congresso declarou que o Napoleão era um fora da lei. Em 20 de março, o Napoleão reassumiu a França e em 25 de março, a Áustria, a Prússia, a Rússia e o Reino Unido se juntaram em uma nova aliança para acabar com Napoleão. Na França, assim que o Napoleão chegou, ele começou a fazer novas reformas administrativas, constitucionais, que foram confirmadas por plebiscitos. Várias autoridades foram depostas, autoridades essas alinhadas a Luís XVIII, principalmente esses mais ferrenhos, esses monarquistas mais ferrenhos. Que tinham até carteirinha, exatamente, digamos assim. E diversos prisioneiros políticos e principalmente os bonapartistas foram soltos. E esse é o contexto que a gente tem dos 100 dias engrenando. Exatamente. E esse é o contexto que a gente tem no comecinho do capítulo 13, o governo dos 100 dias.
Noirtier consegue livrar quem da perseguição napoleônica? Villefort, o filho que havia protegido ele lá no capítulo anterior. Resolveu a sua questão. O procurador, que era o procurador do rei, saiu. Quem fica como o primeiro magistrado de Marsella? Villefort, claro. Olha aí um homem de confiança. De confiança de quem? De Noirtier, claro. Eis que, nessa posição, Villefort está lidando com uma questão um tanto complicada ali, porque o Midi está todo em polvorosa, em guerra civil, por causa do retorno do Napoleão. O Glênio já comentou isso num outro episódio sobre a questão do Midi, sobre aquele furdunço entre aquelas regiões ali. Então ele é procurado, o Villefort é procurado por Morrel, o senhor Morrel, ex-chefe, ex-patrão de Edmond Dantès. O que o Morrel quer? A libertação do Dantès. Porque se antes ele foi preso como bonapartista, agora isso ajudava ele. O Glênio mencionou agora. Os bonapartistas presos foram libertos. Faltava o Dantès. O que acontece nesse meio do caminho? O Villefort consegue, das mãos do Sr. Morrel, um documento afirmando que o Dantès agora podia ser liberado, porque como bonapartista, ele trabalhava para o imperador. O que a gente sabe que depois desses 100 dias cai Napoleão novamente, vai complicar muito a vida do Edmond Dantès. Nesse sentido, Villefort não se mexe. Deixa lá o documento guardado para um outro momento. Por quê? Porque era possível, naquele período, perceber que não ia durar muito tempo a condição do Napoleão, porque nenhum outro país, nenhuma outra nação estava muito feliz com aquele retorno. Então, não tinha como ter apoio. Nesse meio do caminho, a gente tem uma luta interna do próprio Villefort, percebendo que na sua consciência há aí uma injustiça que ele acabou fazendo com aquele jovem. Tem também esse documento escrito pelo Morrel para ser validado pelo Villefort e mandado para a Justiça Geral, que não foi feito. E aí a gente chega num período importante. Voltando um pouquinho, a gente tem o papel fundamental de Noirtier, que é o pai do Villefort. Diz ainda o texto do próprio Dumas, que passa de girondino de 1793, ou girondino de 93, para senador de 1806. Só lembrando que, em todo esse período, lá desde o ano do terror, que é considerado 1793, até esse retorno do Napoleão, e neste ano de 1806, quando Napoleão anexou reinos importantes, deu-se a criação da Confederação do Reno, um decreto também de criação do bloqueio continental. E essa criação do Reno sendo uma aliança militar entre os estados alemães e a França. Nesse período, o Noirtier, que era um girondino que perde seu poder lá em 1793, ganha poder como um senador em 1806, dá a entender, como o próprio narrador coloca no comentário, numa nota de rodapé, no livro que a gente vem lendo, esses altos e baixos do poder. E voltando ali ao Villefort, e por que ele não entrega aquele documento liberando o Dantès, ele esperava que esse baixo voltasse para o Napoleão. O que é uma preocupação de qualquer jurista da época, né? Exatamente. Uma situação tão instável, vindo a política francesa aos capotes desde 1789, daqui a pouco você encaminha um pedido desse em favor de um bonapartista e você não sabe quanto tempo vai levar para chegar nas autoridades e lá para as tantas o rei volta e o teu nome está lá assinando, pedindo liberdade para alguém que já é perseguido pelo regime de novo, não ia ficar bem, né? Nesse sentido eu entendo a posição dele, posso não concordar, mas eu entendo assim, vamos esperar um pouco? É uma postura até inteligente e como personagem dessa história ele se beneficia, como historicamente vários outros personagens históricos mesmo se beneficiaram dessa posição de vamos deixar as coisas acontecerem. E a própria fama do Castelo de If, de que ninguém voltava do Castelo de If. Então uma coisa é você ter uma estrutura presidiária dentro de uma cidade, como era Bastilha, como era, e tá sob os olhos da população. Outra coisa é ter uma fortaleza numa ilha com ninguém lembra quem é que tá lá, enfim. Realmente é coerente essa atitude do Villefort. Mas então chega a segunda restauração com Waterloo, em 18 de junho de 1815. Já falo do Villefort, mas a gente precisa focar um
minutinho para a alegria e pulos felizes do Glênio em Waterloo. Voltemos mais uns passos, meu caro ouvinte. Uma das mudanças que o Napoleão queria fazer durante o governo dos 100 dias era reintroduzir o alistamento obrigatório, porque ele sabia, todo mundo sabia, e até com a própria formação oficial da 7ª Coalizão, que o bicho ia pegar. Mas a lei não passou, não foi autorizado que Napoleão instituísse isso. Veio que Napoleão tinha que negociar com o próprio governo francês, ele não era absoluto em todas as suas decisões. Napoleão fez então uma grande convocação, seguida de mais algumas, mas todo mundo lembrava das 6 guerras anteriores. E todos os homens em idade e capacidade militar que conseguiram fugir, fugiram. Não conseguiram fugir, obviamente, o Fernand e o Caderousse. Fernand foi lutar pela França, fora da França, e o Caderousse foi lutar no... Acho que foi para o litoral, terceira convocação. Exatamente, foi para o litoral. Napoleão conseguiu então organizar aí uns 300 mil homens, a maioria sem experiência, alguma coisa de guarda nacional, juntou esse pessoal para defender a França. Cada uma das 4 grandes potências começou a campanha mandando 150 mil homens. Já havia disparidade de volume de tropa. Em 12 de junho, Napoleão comandou 124 mil homens em direção à Bélgica, chamou essa força de o Exército do Norte, com a intenção aí de abrir uma brecha, uma divisão nas tropas das potências aliadas. Você divide, combate uma de cada vez e resolve o teu negócio, porque bater de frente com essa galera toda não ia dar certo. Em 18 de junho, 6 dias depois dessa condução, aconteceu a Batalha de Waterloo. Waterloo foi uma batalha que durou o dia inteirinho, foi uma imensa demonstração de disciplina, de tática, de comando de todos os envolvidos, mas no fim da tarde o Napoleão sofreu com a falta de iniciativa de um dos comandantes. Os prussianos chegaram no campo de batalha e atacaram o flanco direito do Napoleão, fazendo o sistema defensivo do Napoleão cair. O Napoleão voltou para Paris, descobriu que o Congresso tinha virado as costas para ele. Em 22 de junho, 4 dias depois da batalha, ele abdicou. Em 7 de julho, os aliados tomaram Paris e o governo dos 100 dias acabou em 8 de julho e, uma semana depois, em 15 de julho, o Napoleão se rendeu, foi preso. Aí veio a segunda restauração dos Bourbon, trouxe o Luís XVIII de volta para o trono francês, os bonapartistas voltaram a ser mal vistos, os antigos monarquistas foram reconduzidos aos seus postos e vários deles, inclusive, foram promovidos a postos de mais destaque, de mais autoridade. Não foram exatamente 100 dias, eu acho que foram uns 110 dias. Mas olha o tamanho da convulsão de poder que aconteceu na França. E se na França foi esse tumulto e na Europa continental foi essa bagunça, essa coisa Esse toda, furor, e teve que vir o Congresso de Viena de novo e redesenhar as fronteiras, enfim. Do outro lado do estreito, a Inglaterra iniciava o que seria conhecido como o período da Pax Britânica. E essa força que o Reino Unido saiu das campanhas napoleônicas, e principalmente depois de Waterloo, abriu as portas para o grande domínio imperial britânico que a gente vê em todo o século XIX e início do século XX. Exatamente. Com a saída do Napoleão, o retorno do Luís XVIII, a gente tem um Vieux-Fort fortalecido, claro, e deixando Marsella, indo para Nemer. E lá, ele casa então com a sua René de Saint-Méran, e ali constituindo sua família, sua carreira, e estabelecido com força total. Nesse momento, a gente tem uma questão muito interessante, porque é esse desenvolvimento do Vieux-Fort, afastado de Marsella, os próprios personagens tendo combatido, por exemplo, o Danglars vai para Madrid, com medo de ser perseguido pelo Dantes. O Fernand e o Caderousse são ex-combatentes, digamos assim. Então, eles fizeram parte do exército. Olha aí uma questão que a gente precisa levar em consideração, que eles têm um histórico de serviço ao país. Não importa por que governo, mas eles têm um histórico, então eles têm um respeito, eles têm aí uma posição conquistada através do serviço militar. Então, a gente tem algumas mudanças que vão explicar por que esses personagens depois eles vão aparecer em outros postos, com outras responsabilidades Outras posturas na sociedade francesa. Nesse período também, 5 meses após a prisão de Dantes, o pai de Dantes falece, muito doente. E, claro, né, com a tristeza de o filho não ter retornado
o senhor Morrel faz todo o pagamento do sepultamento do pai de Dantes, só que isso meio às escondidas, meio em silêncio, porque o Midi ainda estava em polvorosa. Não era muito bom, não era muito bem visto alguém ajudar um bonapartista. Então, tem toda essa questão. Sabe às vezes a gente vê em filme de guerra que quem colaborou com quem estava dominando o local é maltratado. Então, esse movimento também acontece aí. Não é novidade em períodos de guerra do século XX. A gente vê essas perseguições, essas desconfianças nesse período também. Bonapartista não é bem-vindo, não é bem visto e não é bem citado. Entramos no capítulo 14, um capítulo importante, porque aqui o título é O Prisioneiro Furioso e o Prisioneiro Louco. O que acontece no contexto desse capítulo? Mais ou menos um ano depois do retorno de Luís XVIII para o poder, há uma inspeção geral nas prisões. Então vai lá um inspetor-geral verificar como é que são as prisões, Na verdade, ele só vai fazer, fulaninho de tal está preso tanto tempo e reclama disso e daquilo. Então, tá vivo, não tá? Quanto que tem que pagar pro carcereiro que recebia por cabeça? Exatamente, é um censo pro carcereiro. Exato. Né? E como a gente já mencionou, o carcereiro recebia por cabeça, né? Então, e a gente tem esse inspetor visitando os prisioneiros, perguntando, e todos eles falando, a comida é péssima, a gente passa mal aqui, né? Ninguém cuida da gente. E eu sou inocente. Então tem toda essa questão. Papo padrão. Papo padrão, inclusive padrão pro próprio diretor da prisão, que vai dizer, é assim mesmo e tudo bem. Aí o inspetor vai para a masmorra, onde estão 2 prisioneiros muito importantes. Um deles é o Abade Faria, que a gente já vai comentar um pouco mais a respeito da inspiração do Dumas para construir esse personagem, e o próprio Dantes. Primeiro eles vão lá ver o Dantes, o inspetor conversa com ele e tudo mais, ele diz que é inocente, ele diz que o Villefort pode liberá-lo. Aí o inspetor explica, olha, faz um tempinho já que o Villefort não tá aqui e tal. Você tá meio desprotegido nesse sentido. Mas dá uma certa esperança pro rapaz. Porque, afinal de contas, ele foi preso muito jovem. Tem toda uma questão ali de confiabilidade que a própria presença do Dantes promove para aquele inspetor. E aí, a gente tem a visita do inspetor ao Abade Faria, que aqui, no livro, há a informação de que ele é nascido em Roma. Ele é encontrado pelo inspetor desenhando um círculo no chão, né, um desenho de linhas geométricas, e é comparado na narrativa de Dumas a Arquimedes, que foi um importante matemático assassinado só porque ele não conseguia se livrar da equação. Então, o soldado tinha ordem do governante Marcelo, que, assim, vai lá, mas não mata ele. Não mata, né, o governador romano. Essa era a ordem, não mata o Arquimedes. Mas o Arquimedes estava lá. Enquanto o soldado falava com ele ficava enlouquecido lá na sua equação e acabou sendo assassinado por isso. Uma das questões que o Dumas coloca na fala do Abade Faria é a própria questão da unificação da Itália. A gente comenta sobre a reunificação da Itália, na verdade, né? Ou Risorgimento, lá no episódio do Leopardo, do Lampedusa, que a gente fez há uns tempos atrás. E essa questão, veja como ela é vista já no século XIX, essa questão da união da Itália, que a Itália precisava unir os seus reinos numa coisa só, como Itália. Essa ideia, ela vem muito sendo fomentada. O Dumas, ele é daquelas figuras do seu tempo muito envolvida com esses discursos, com essa mentalidade, com as necessidades de determinados grupos, e não é diferente em relação à Itália. Inclusive, a Itália está permeando a história aqui do Dantes o tempo todo, desde o primeiro capítulo. E, nesse sentido, há a inspiração de Dumas para construir o personagem do Abade Faria. Abade Faria, personagem histórico famoso, não tanto para nós brasileiros, mas que foi devidamente realocado em função da maravilhosa narrativa do Dumas. Abade Faria, ou José Custódio de Faria, foi um português nascido em Goa, na Índia.
em 31 de maio de 1756. Como todo bom geminiano, ele não conseguiu viver uma vida sossegada fazendo uma coisa só. Né? Ai, ai. Aos 15 anos de idade, ele saiu de Goa, Jamais. foi para Lisboa. O pai dele era bem relacionado, pediu liberação para o rei de Portugal para que ele e o filho fossem a Roma. O pai queria fazer um doutorado em teologia, mas o filho acabou fazendo o doutoramento dele também por lá e não fez uma tese. Ele fez duas. Uma ele dedicou à rainha de Portugal e outra ele dedicou ao Papa. O Papa ficou tão impressionado que chamou os jovens José Custódio para fazer um sermão na Capela Sistina e o Papa foi lá assistir o sermão de tão impressionado que ele ficou. Aí o José volta para Lisboa, a rainha convida ele para fazer um sermão na capela da família. E o José trava, dá um branco. E o pai fala baixinho para ele, ali perto do ouvido, imagine que eles são legumes. Corte os legumes. E o José destravou e fez o sermão, todo tranquilo, mas ficou impressionado com o efeito que uma fala curta do pai fez na cabeça dele, de ele imediatamente perder todo o medo, toda a trava que ele tinha. Em 1787, ele fez parte da conspiração dos Pintos. Segure, meu caro ouvinte. Essa foi uma rebelião de Agora alguns a quinta membros... série vai à loucura. Vai à loucura. Foi uma rebelião de alguns membros do clã Pinto, família lá de Goa. Rebelião essa liderada pelo pai do José Custódio. Foi uma rebelião pequena, que queria mais liberdade para os habitantes de Goa. Foi influenciada pela Revolução Americana e até chegaram a negociar apoio externo, mas a rebelião foi descoberta, a maioria dos líderes teve que fugir de Portugal e de Goa. Foi gente para a Inglaterra, foi gente para a Bélgica, foi gente para tudo quanto é lado. E o nosso José Custódio, já conhecido nesse ponto como Abade Faria, fugiu para a França em 1788. Poderia ficar tranquilo? Poderia. Era uma pessoa comum? Não, ele era um geminiano de 31 de maio. Em 1795, ele se juntou... De maio ainda, De maio. Se juntou a um batalhão revolucionário, comandou um ataque ao parlamento francês e foi um dos grandes responsáveis pela queda do sistema político nessa fase da Revolução. Alguns anos depois, em 1811, ele foi nomeado professor de filosofia na Universidade de Nimes e membro da Sociedade Médica de Marsella. 2 anos depois, em 1813, ele volta a Paris, começa a desenvolver estudos sobre magnetismo, sonambulismo, hipnotismo e autossugestão, publicando o seu livro mais famoso em 1819. Livro este, Da Causa do Sono Lúcido no Estudo da Natureza do Homem. Em setembro de 1819, ele morre vítima de um AVC em Paris. Isso para a gente ver a liberdade de criação do Dumas, enquanto Abade Faria Real era português e estava lá dando aula em Nimes, pesquisando em Paris. No Conde de Monte Cristo, ele nasce em Roma, é preso no Castelo de If em 1811 e teoricamente fica louco em 1803. É um problema isso? Óbvio que não. Você realocar personagens históricos dentro da ficção. Mas mostra a riqueza do personagem, inclusive do personagem Abade Faria. Riqueza intelectual, o tanto que ele conhece, o tipo de articulação que ele tem, a cultura. E o fato do próprio Dumas conhecer essa figura dos círculos revolucionários e intelectuais da França. Um português de Goa, sabe? Que tinha ascendência não só indiana, mas africana. O cara tá aqui dando aula na Universidade de Nimes. O cara tá pesquisando sonambulismo. Peraí. Lembremos que a própria figura do Dumas, ela tem essas características fortíssimas na sua biografia. Então, a gente conta isso no Conde Negro, um livro sobre o pai do Alexandre Dumas. No capítulo 14, ainda, nós temos uma crítica importante do Dumas, quando ele aborda um pouco mais a figura desse personagem, do Abade Faria, que ele vai falar dos monarcas do seu tempo. Na nossa edição, lá na página 158, ele vai dizer o seguinte: Calígula ou Nero, esses grandes caçadores de tesouros, esses cobiçadores do impossível, teriam dado ouvidos às palavras daquele coitado e lhe teriam concedido o ar que desejava, o espaço que estimava, a um preço tão valioso, e a liberdade pela qual se dispunha a pagar tão caro, uma vez que o Abade Faria é conhecido no Castelo de If pela sua fala de ter um tesouro escondido e que ele poderia dividir esse tesouro com quem o libertasse. Mas, segundo Dumas, os reis dos nossos dias, cerceados no limite do plausível, não possuem mais a audácia da vontade, temem o ouvido que escuta a ordem que decretam, o olho que perscruta suas ações. Não sentem mais a superioridade da sua essência divina. São homens coroados, nada mais. Antigamente, julgavam-se,
ou pelo menos diziam ser, filhos de Júpiter, e conservavam alguma coisa das maneiras do Deus, seu pai. Não se controla facilmente o que acontece além das nuvens. Atualmente, os reis deixam-se facilmente imitar. Olha a crítica do Dumas aqui nessa parte importante. Uma vez que o Abade Faria sugere que tenham uma fortuna guardada e quer compartilhar, até atiça a curiosidade, mas todos acreditam que ele é louco, simplesmente louco, e não dão ouvidos para ele. A gente tem o Dumas dizendo, essa é a característica do nosso governante hoje em dia. É só alguém com uma coroa. Não tem brio, não tem força, não tem crença, não tem coragem. E isso é muito importante para a gente compreender a própria postura do autor naquele tempo, 1844. O rei Luís Felipe I, ou seja, alguém contra quem o próprio Dumas vai batalhar através da literatura, não só da literatura. Só aproveitando um gancho para... Você estava falando agora do jeito que o Dumas constrói as coisas e as críticas que ele faz e tal. Ele tem momentos de humor fino aqui e ali nos capítulos que, se você está lendo muito ligeiro, talvez você perca. Ele falando do inspetor. Esse inspetor era um homem cheio de humanidade e muito digno das funções filantrópicas que desempenhava. Mas é óbvio que não. A ironia. Mas é... E aquela ironia dizendo assim, a gente está dizendo uma coisa, mas a gente quer dizer outra. É fininho. É na delicadeza. Você que estiver acompanhando essa leitura de O Conde de Monte Cristo com a gente, presta atenção nessa delicadeza da escrita do Dumas. Que coisinha linda. E assim, deixando o Abade Faria, a gente passa para o Dantes, que vai permanecer preso. Mas ele marca a data daquele dia em que tem um tiquinho de esperança de ser liberado, que é 30 de julho de 1816. Só uma curiosidade sobre este ano, 1816, que a gente já comentou num outro episódio. Trata-se do ano sem verão, em que anormalidades climáticas diminuíram em aproximadamente 3, 4 graus a temperatura do planeta. Foi considerado, em 250 anos, o ano mais frio que o mundo teve, ali considerando Europa e América do Norte. E Mary Shelley, você deve conhecer essa senhora, escreveu um tal de Frankenstein, nada conhecido por esse período, mas a gente comenta isso no episódio de Frankenstein. Então é só uma curiosidade de que ano é esse, 1816. Todo mundo sabe que o motivo real é porque o Napoleão não estava mais no governo da França. Sim, porque ele tinha saído. Isso, diminuiu a temperatura do mundo da falta de alegria. Porque o imperador não estava mais lá. Com certeza, com certeza. Abade Faria, sim, com certeza. E aí, com a mudança na administração do Castelo de If, sim, voltamos ao conde. Os prisioneiros passam a ser chamados apenas pelos números de suas celas. Agora temos, e isso inicia o capítulo 15, o número 34 e o número 27. Uma curiosidade a respeito dos números, porque eles não estão aí de graça. O número 27, que era o número da cela do Abade Faria, lá na masmorra do Castelo de If, significa, no livro Números da Bíblia, da Lei das Heranças. Quem já leu O Conde de Monte Cristo já vai fazer a referência. Porque o que o Abade Faria deixa para Dantes é uma herança tanto cultural quanto financeira. Mas a gente já vai comentar isso nos próximos episódios. O número 34, por sua vez, também lá no livro de Números, refere-se a fronteiras, uma vez que a gente tem ali o Dantes deixando a sua cela e conseguindo acesso à cela do seu companheiro, o Abade Faria. E não só isso, o que ele alcança depois, além das fronteiras, é muito mais e vai dar toda a continuidade da história. Ligações feitas em relação aos números, pode ter também outra ligação aí muito mais mística, mas fique à vontade nos comentários para colocar os outros significados que podem ter a ver com essa história. Mas há aí um significado bíblico para os números escolhidos por Alexandre Dumas. No capítulo 15, temos um Dantes com um processo psicológico muito interessante. Ele passa do céu ao inferno mentalmente. Então ele passa daquele quadro de esperança, vou ser libertado, a um quadro de desespero, desânimo, tristeza, insatisfação,
o último recurso dele seria pedir para Deus, diz o texto do Dumas. Lembremos que os bonapartistas, na época de aquela muvuca em que Napoleão foi preso, a gente tem ali o governo, a justiça realista e, né, o governo realista, o governo bonapartista. O governo realista é muito associado à figura do Papa, à figura católica, enquanto os bonapartistas são associados a um certo ateísmo, a um certo misticismo, ou mesmo a um anticristianismo. Então a gente tem aí todo um aspecto muito interessante que está colocado na mente do Dantes, e vai sendo desenvolvido ao longo do capítulo. Chega ao quadro de ele pensar em tirar a própria vida e tudo mais, essa questão da vida, da importância da vida. Ele passa a não querer comer mais. Inclusive, há um momento na descrição do quanto o Dantes faz as suas travessias pelo quarto que lembra muito o Xavier de Mestre. A gente comentou na viagem ao redor do meu quarto, a gente tem um episódio sobre esse livro, porque ele faz essas meio que travessias, né, a quilômetros caminhados dentro de um quarto, no caso, de uma cela. Então, a gente acessa a essa informação privilegiada dentro da mente do Dantes. A partir daí, a partir do momento que ele desiste da vida, ele prefere desistir. Olha só a inteligência do Dumas nesse sentido, e do Dumas e da equipe que escreveu esse livro, de colocar a referência a acabar com a sua vida, não na relação do enforcamento, porque ele podia fazer isso, porque o enforcamento era visto como uma morte indigna, uma vez que Dantes é o quê? Marinheiro, portanto ele tinha contato com uma certa cultura de piratas. Uma ética naval. Exatamente. Então, ele escolheu o quê? Deixar de comer. Ele pegava a comida, jogava janela fora e tentava desviver, como dizem, dessa maneira. Só que, em determinado momento, ele começa a ouvir um certo barulho na parede do seu quartinho, na parede da sua cela. Primeiro ele acha que ele está doido, né? Já chegou a doideira, e depois ele começa a perceber que não, que há alguém do outro lado fazendo ali um caminho. Ele mesmo vai fazer determinados procedimentos para ajudar nesse buraco que estava sendo construído, e nesse sentido ele tem contato com o Abade Faria, que está na cela ao lado, e por um erro de cálculo do Abade Faria, porque ele queria abrir um buraco para outro lugar, e ele acaba abrindo um buraco, né, para a cela do Dantes. E finalizando o capítulo, a gente tem o encontro desses dois personagens, que é um encontro muito importante, que vai mudar a vida do Dantes completamente, e tudo que a gente vai ver ao longo deste livrão, desse novelão, que tem aí mais de 1000 páginas. E conforme o texto do capítulo, muda tudo, porque um cativeiro compartilhado é só meio cativeiro. Exatamente. Aliás, esse texto do capítulo 15 é um texto muito bonito. É intimista, e traz essa beleza narrativa, assim, que a gente fica pensando, nossa, eu não vi isso na primeira leitura, tenho que ler de novo, e daí a gente vai ler de novo. Nossa, mas que coisa absurda de bonita essa construção. E aí a gente observa mais coisa. É a beleza da releitura de um Conde de Monte Cristo. E aí a gente deixa, nesse momento, em suspenso, você e nós aqui, porque a gente volta com os próximos 3 capítulos. Ou na próxima semana, ou assim que possível. Mas voltaremos. Em breve. Até mais. Para mais informações, acesse caracterebooks.com.br.